Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo à nossa segunda aula do Panorama ou Teologia do Antigo Testamento. Os tópicos da aula de hoje, inclusive, já foram compartilhados no grupo exclusivo do aluno. Primeiro tópico pelo qual nós vamos estudar e abordar a teologia do Antigo Testamento é justamente com base na divisão clássica da Bíblia hebraica. O segundo tópico, nós vamos estudar um pouco sobre o conceito de Pentateuco. O terceiro tópico, nós vamos estudar sobre a importância teológica do Pentateuco. O quarto tópico, nós vamos estudar falando sobre a teoria da hipótese documentária. E o quinto tópico, vamos apresentar um panorama histórico de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quais são os principais pontos que serão abordados nesse panorama histórico de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Data, autor, destinatário, objetivos são os principais tópicos que serão avaliados nesse quinto tópico. Na aula passada, nós começamos com uma introdução geral à teologia do Antigo Testamento, introduzindo o conceito de panorama do Antigo Testamento, introduzindo a importância do estudo da teologia do Antigo Testamento, também explicamos um pouco sobre alguns conceitos basilares no estudo da teologia do Antigo Testamento. Hoje, a nossa aula tem como foco a definição da divisão clássica da Bíblia hebraica, e já adiantando, eu gostaria de tomar como base esse livro. Eu não sei se vocês conseguem ver, que é a introdução ao estudo do Antigo Testamento, do Esdras Costa Bento. Aqui você tem algumas informações do Esdras Costa Bento. Ele é bacharel e licenciado em teologia com especialização em hermenêutica. Ele é graduado em pedagogia e mestre em teologia pela PUC Rio de Janeiro e doutorando em teologia pela PUC Rio de Janeiro. É também palestrante e professor e autor de diversas obras, dentre elas a Hermenêutica, que é um dos livros, inclusive, dele que eu gosto bastante. E eu gostaria de pegar aqui a página 18, onde temos aqui uma abordagem que ele faz relativamente à divisão da Bíblia hebraica. É quando nós abrimos os nossos livros do texto bíblico, a gente se depara com os nomes que, na verdade, foram eh, extraídos a partir de uma versão desenvolvida no ano 250 chamada Septuaginta, que é uma versão mais especificamente do século III, que teve bastante influência na cultura helênica, naquele contexto da Alexandria. E os nomes, por exemplo, Gênesis, vem justamente da Septuaginta, Gênesis, Éxodo, que significa partida, vem justamente da Septuaginta. E nós aqui vamos tentar pegar a abordagem que vem justamente da tradição judaica relativamente à divisão da Bíblia. Tá vendo? Pela Septuaginta, você tem a divisão da Bíblia em quatro partes. Você tem Pentateuco, você tem história, você tem poesia e profecia. Já a Bíblia hebraica, ela está didaticamente classificada ou dividida em três partes. Você tem a Torá, você tem o Navim, que são os profetas, e você tem o Ketuvim. E aqui eu gostaria de passar algumas informações importantes que o Esdras Costa Bento salienta. Na primeira divisão, nós temos a Torá, que corresponde aos cinco primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Como os hebreus designam esses livros? Gênesis, os judeus eles chamam de Bereshit, porque esta é a palavra que aparece no princípio do texto massorético.
Bereshit significa em princípio ou no princípio. E você tem Êxodo, que é Shemot, Shemot, porque esta é a primeira palavra que aparece na Bíblia hebraica. Shemot significa nomes. E você tem depois Leuticon, que vem da Septuaginta, que no hebraico é Vaikar. Vaikar significa e chamou, porque esta é a primeira palavra que aparece no texto de Levítico, do texto maçorético. E você tem também o Bemidbar. Bemidbar significa no deserto, porque esta é a primeira palavra que aparece no livro de Números. E, finalmente, você tem então o Devarim. Devarim significa literalmente palavras. Está no plural, porque esta é a primeira palavra que aparece no primeiro livro, no quinto livro, nesse caso do Pentateuco, que é justamente Deuteronômio. Quando nós pegamos a segunda divisão, que é Nevim, que significa profetas, e aqui o cânon judaico, ele justamente divide os profetas em duas categorias. Você tem os profetas anteriores e você tem os profetas posteriores. Os profetas anteriores referem-se a Josué, Juízes, Samuel, você tem reis. Esses são conhecidos no cânon judaico como os profetas anteriores. Já os profetas posteriores, você tem Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Então, esses livros fazem parte do cânon judaico, mais especificamente do Navim, da segunda divisão do Navim, que é conhecido como profetas posteriores. E para ficares mais familiarizado, eu gostaria de destacar aqui alguns nomes. Exemplo, Josué, no cânon judaico, é Yehoshua. Juízes é Shofetim. Shofetim significa juízes, aqueles que julgam, está no plural. Depois você tem o Shemuel. Shemuel corresponde àquilo que na nossa Bíblia evangélica em português nós costumamos a designar primeiras e segundas Samuel. Depois você tem na segunda categoria dos profetas posteriores, você tem Yeshayahu, Yeshayahu seria Isaías, e depois você tem Jeremiahu, Jeremiahu seria justamente Jeremias, depois você tem Yereziquel, Yereziquel refere-se ao profeta Ezequiel, você tem também Tere-Assar, que refere-se aos 12 profetas menores, dentre eles você tem Rocheia, que é Oséias, você tem Joel, que é Joel, você tem Amós, você tem Ovadia, você tem Iona, você tem Mica, você tem Naum, você tem Abacuque, você tem Cefania, você tem Agai, você tem Yecaria, que refere-se a Zacarias, e você tem então Malaquia. Depois, nós temos a terceira divisão do cânon judaico, que é justamente os chamados Ketuvim, que em português significa escritos, que estão basicamente classificados também em três partes importantes. Você tem, por exemplo, os livros da sabedoria, que é Salmos, Jó e Provérbios. São conhecidos como livros da sabedoria. Depois você tem a segunda divisão que envolve os escritos, por exemplo, mas precisamente você tem o Cântico dos Cânticos, você tem Eclesiastes, você tem também Lamentações de Jeremias, você tem o livro de Daniel, né, que faz parte dos escritos, e depois você tem a terceira divisão, Crônicas, Esther, Esdras, Neemias, que fazem então parte dos chamados escritos. E eu gostaria de destacar aqui, conforme consta no cânon judaico,
Terrilim refere-se a louvores, é assim que os judeus designam o livro de Salmos como livro dos louvores. Depois você tem Iol, que refere-se a Jó. Você tem Provérbios, que é Mishilé, que está basicamente no construto, segundo a gramática hebraica. Significa literalmente Provérbios de, aí está Mishilé, é Mishilé Shelomo ben David, ou seja, Provérbios de Salomão, filho de Davi. E depois você tem o Ruth, né, que é conhecido, nós conhecemos, faz parte, segundo a divisão clássica da Bíblia evangélica, faz parte dos livros históricos, mas aqui na Bíblia hebraica a divisão está totalmente diferenciada. Você tem o Cântico dos Cânticos, que é Shir Hashirim, que refere-se justamente a esse Cântico dos Cânticos. Depois você tem o Kohelet, que significa pregador. É assim que o cânon judaico designa o livro de Eclesiastes. Você tem Eka, que refere-se ao livro de Lamentações de Jeremias, que significa on, como, é uma exclamação, on, como. E você tem Esther, Daniel e Esdras, Neemias, e você tem então Divrei Hayamim, que significa ao livro de crônicas. Então, essa é a divisão clássica da Bíblia hebraica. E agora sim, nós vamos começar com o segundo conceito, segundo o nosso tópico da aula, que é justamente o conceito de Pentateuco. Essa palavra Pentateuco, na verdade, aparece pela primeira vez no comentário de João, de Orígenes, no século III. Orígenes foi um grande exegeta, comentarista bíblico, teólogo que viveu no contexto da patrística, e ele é extremamente fundamental. Ele introduz justamente esse termo Pentateuco, que aparece no seu evangelho, no seu comentário de Evangelho de João. E você tem, então, essa palavra é composta por duas ideias básicas. Penta, que significa cinco, e teuros significa rolo ou papiro. Juntando, você tem cinco rolos, cinco papiros, ou seja, cinco livros. É, para os judeus basicamente o designam como Torá. Torá significa lei, instrução, ensinamento. Ao passo que o Pentateuco, Pentateuco designa justamente o conjunto dos cinco primeiros livros da Bíblia. Um aspecto importante também é a abordagem teológica que a gente aplica dentro do estudo da teologia bíblica para designar os variados nomes do Pentateuco. Você tem no segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 6, livro de Moisés. Você tem outros textos bíblicos, depois tu podes fazer anotação. Você tem lei em Josué capítulo 8, versículo 34. Então, o Pentateuco, ele pode ser chamado de livro de Moisés, lei do Senhor, lei de Deus, livro da lei de Deus e livro da lei do Senhor. São todos designativos ou epítetos que podem ser usados para designar o Pentateuco, o livro de Moisés, a Torá, como os judeus a pronunciam. Vamos então ver a designação, né, da Torá, do Pentateuco no Novo Testamento. Você tem o livro da lei, aparece em Gálatas 3, versículo 10, livro de Moisés, Marcos 12, versículo 26, lei em Marcos 12, versículo 5, tá? Eu não estou citando todos os textos bíblicos por uma questão da economia do tempo, e como essas aulas estão sendo partilhadas exclusivamente para todos os alunos e estudantes oficiais, então você tem acesso a isso e você pode fazer depois as respectivas anotações. Você tem lei de Moisés em Lucas capítulo 2, versículo 22, lei do Senhor. Já no judaísmo, a designação, como disse, é Torá. Torá significa lei, instrução ou ensinamento. Vamos então pegar, antes de começar com a teoria da hipótese documentária, eu gostaria justamente de pegar aqui
a questão da importância teológica do Pentateuco. Aqui nós temos, aqui nos tópicos abaixo, você tem justamente a importância teológica do Pentateuco. Primeiro, o Pentateuco é importante e essa abordagem vocês encontrarão na teologia do Antigo Testamento do Greg Allison, do Stalin Ellison, que conheça melhor o Antigo Testamento. Se você tem a importância cósmica com base nos textos bíblicos da teologia bíblica, especificamente do Antigo Testamento, você se depara então com a questão de uma abordagem relativamente àquilo que nós, na ciência, chamamos de cosmogonia e cosmologia. A cosmogonia, a palavra cosmogonia, cosmos, mundo, e gonia significa geração, princípio ou origem. É a abordagem religiosa a respeito da origem do universo, a respeito da origem do mundo, ao passo que a cosmologia é o estudo sistematizado e científico sobre a origem do universo. Então, quando você se depara com o texto bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, com base nesse texto bíblico, você já se depara justamente com a seguinte questão: qual é a origem do mundo? Qual é a origem do universo? E a Bíblia então responde, e eu quero aqui olhar para o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 2, que vai então descrever a origem cosmogônica do universo. Gênesis capítulo 2, versículo 4 diz: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, o Pentateuco ele é extremamente importante porque vai estabelecer a base da origem do universo, a base da origem dos céus e da terra. Em segundo lugar, o Pentateuco é importante porque ele vai então descrever a origem e a expansão das três principais divisões raciais do mundo. Dentre elas, você tem a oriental, a negroide e a ocidental. É importante destacar que a Bíblia não valoriza especificamente um tipo de raça, pois todas as raças elas são igualitárias dentro da teologia bíblica específica do Antigo Testamento. Não existe essa distinção de que uma raça é mais importante que a outra. Isso levaria-nos à questão do racismo, e que a Bíblia então condena. E você se depara com vários textos bíblicos, dentre elas, a base da essência da lei é resumido em duas leis fundamentais, que Jesus em Mateus 22, versículo 37 diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E você se depara com outro texto bíblico que faz referência ao amor ao próximo. Portanto, a partir de Gênesis, você se depara então com a origem dessas três principais raças: a oriental, a negroide e a ocidental. Em terceiro lugar, a teologia bíblica específica do Pentateuco é importante que ela descreve o desenvolvimento histórico da raça humana, desde Adão, que é o nosso primeiro pai. Inclusive existe uma palavra específica no hebraico que é Adamá, que refere-se às vezes a Adão como humanidade. Por esse fator é que em Romanos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que pela desobediência de um só homem, todos pecaram, porque a humanidade estava justamente em Adão. Quando Adão peca, que é o primeiro pai da humanidade, todos pecam, todos falham. Então, o Pentateuco é importante pela sua importância histórica. Ele descreve o desenvolvimento histórico da raça humana desde Adão até Israel. E, em quarto lugar, o Pentateuco também é importante justamente porque traz consigo os grandes temas teológicos. Exemplo, o tema do pacto, a teologia pactual que eu enfatizei na primeira aula, a teologia
dos nomes de Deus, a teologia da teontologia, vamos assim dizer, que você se depara principalmente em Gênesis, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 1, você tem o Deus como sendo o Criador, e um dos nomes que enfatiza essa ação de Deus, a ação criativa de Deus é Elohim. E você tem em Gênesis capítulo 14, versículo 7, o El Elyon, que é o Deus Altíssimo, o Senhor Deus glorificado em poder. Você se depara em Gênesis capítulo 20. Não, Gênesis capítulo 17, versículo 1, o El Shaddai. Apareceu o Senhor Deus Todo-Poderoso, Abraão, dizendo. Então, você tem esse enfoque nos atributos de Deus. Então, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio enfatizam constantemente os principais nomes de Deus, dentre os nomes compostos de Deus, os nomes genéricos e os nomes específicos de Deus. Para quem não sabe os nomes compostos de Deus, isso a gente estuda na matéria de teontologia, que é uma disciplina da teologia sistemática. Os nomes compostos, exemplo, El Elyon, El Nessi, El Jeová Tsabaoth, Jeová Tsidkenu, Jeová Rafá, são nomes compostos de Deus. E ainda você tem os nomes genéricos de Deus, como El, Elohim, são nomes genéricos de Deus. Ao passo que Yahvé, ao passo que Adonai, ao passo que El Shaddai são nomes mais específicos de Deus, porque em toda a teologia bíblica é aplicado exclusivamente a Deus. Mas quando você se depara com Elohim, El, são nomes que aplicam tanto a Deus Todo-Poderoso como às divindades pagãs, inclusive até aos Shofetim, aos juízes, aos poderosos da terra. Você também tem uma importância profética justamente porque você tem a base da doutrina da redenção a partir do texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é um texto que inclusive eu tenho fortemente destacado, que é bem desenvolvido no livro do Alan Richards sobre o proto-evangelho. Então aqui você tem as primeiras sementes profetizadas por Deus a respeito do evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 15 a 16, você se depara com a primeira profecia bíblica. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor. Então, é principalmente o versículo 15, essa semente da mulher, essa cabeça da serpente que é cumprido em Hebreus capítulo 2, versículo 14, quando o texto bíblico diz que ele desfez aquele que detinha o império da morte, isto é o diabo. Então Satanás foi desfeito na cruz do Calvário. E aqui você tem uma profecia, você se depara também com a profecia de que Cristo seria o leão da tribo de Judá, profetizado em Gênesis capítulo 49. Você se depara com a profecia que Moisés faz referência ao Messias em Deuteronômio 18, versículo 15. Então, o Pentateuco é importante justamente por estabelecer essa base profética, essa base da profecia e referente ao Messias. Então, essa é a importância da teologia do Pentateuco. Agora vamos tentar ver um pouco sobre a chamada teoria da hipótese documentária, que é uma das teorias que vai então trabalhar principalmente essa questão da autoria e datação do Pentateuco. Na perspectiva ou na abordagem de alguns eruditos que defendem a chamada teoria da hipótese documentária, que no método histórico crítico é conhecido como a alta crítica, ela trabalha especificamente com a questão da autoria. E uma das abordagens da alta crítica, ou especificamente a teoria da hipótese documentária, é negar que Moisés seja o autor do Pentateuco. Para a teoria da hipótese documentária, o Pentateuco, na verdade, ele possui várias autorias. E essas várias autorias
é basicamente sistematizada como a conhecida JEDP, que é a teoria que basicamente vai explicar as múltiplas teorias subsistentes no Pentateuco. Exemplo, a primeira fonte autoral seria a fonte J, que é a fonte já vista, que com base no aparecimento do nome Yahvé, com base em Yahvé, Javé, então busca então justificar que isso seria o indicativo que descreve um autor do Pentateuco, ao passo que a fonte eloísta, que baseia-se no nome ou no aparecimento do nome Elohim, vai então, com base nisso, justificar um outro autor para o Pentateuco, e no caso, a fonte deuteronomista refere-se também a uma outra fonte do Pentateuco, e a fonte sacerdotal refere-se também a uma fonte autoral do Pentateuco. Essa teoria, essa abordagem, na verdade, ela tem basicamente algumas raízes históricas, e eu gostaria de pegar aqui mais uma vez o livro do Esdras Costa Bento, que é justamente o livro que vai nos nortear, principalmente nessa questão da teoria da hipótese documentária. Vamos então ver na página. Vamos ver aqui na página. Deixa-me localizar a página 49. Eu gostaria de ler a história do desenvolvimento histórico da teoria da hipótese documentária. Ele diz: nos primeiros séculos da Igreja, até o alvorecer da modernidade, a autoria mosaica do Pentateuco nunca fora questionada seriamente. O rabino Isaac, que se destaca aí mais especificamente no ano 1670, foi um dos primeiros a pressupor que Moisés não foi o autor de todo o Pentateuco, mas de uma parte dele. Então, o Rabino Isaac começa justamente com essas iniciativas de questionamentos de Moisés ser o autor total do Pentateuco. Isso especificamente entre os anos 1670. Depois aparece também um judeu chamado Baruch Spinoza, que vai então justamente fazer uma negação total do Pentateuco como sendo escrito por Moisés. Então, o Baruch Spinoza vai então negar a autoria mosaica. Posteriormente, no ano de 1753, o Jean Sturck, que é inclusive um erudito influente nessa teoria da alta crítica, ou mais especificamente da hipótese documentária, da teoria da hipótese documentária, em 1753, ele vai justamente estabelecer algumas possibilidades para a autoria mosaica. E aqui eu quero sequenciar a leitura. Essa posição foi seguida especialmente pelo filósofo judeu Baruch Spinoza, que, diferente de seu antecessor, afirmou que Moisés não era o autor do Pentateuco, mas o sacerdote Esdras. Em 1678, o sacerdote Richard Simon, professor de língua semítica e pioneiro da crítica bíblica, afirma a autoria mosaica, mas sustenta que a forma final do Pentateuco é obra posterior de escriba e juristas. Já em 1711, o pastor protestante Hermann Weiter, em 1711, ele publicou um estudo sobre Gênesis, capítulo 1, capítulo 3, e comentando a diferença dos apelativos divinos. Exemplo, Elohim, que aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim, e ao passo que em Gênesis capítulo 2, versículo 4, já aparece o Yahweh, que é o Yod, Re, o Vav, Re, que depois passou a ser conhecido como Yahu ou Yehová.
Então, ele vai sugerir que Moisés utilizou várias fontes para compor o Pentateuco. Na modernidade, o médico francês Jean Astruc, que eu fiz menção, que no ano de 1753 ele vai estabelecer mais algumas possibilidades para a autoria mosaica, foi um biblicista amador. Ele fez a primeira defesa contra a autoria mosaica, afirmando que Moisés usou as três fontes, que seria a fonte A, B, C, na qual as duas primeiras baseiam-se nos apelativos como Wagner, e a última formada por textos independentes aos anteriores. Bom, de forma resumida, a hipótese documentária é aquela abordagem que foi posteriormente sistematizada e defendida por Julius ou Julius Windhausen, que defende quatro fontes autorais para o Pentateuco, desde a fonte javista, desde a fonte eloísta, desde a fonte deuteronomista e desde a fonte sacerdotal. Então, essa é conhecida como sendo a fonte javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Essa é conhecida como a chamada hipótese documentária. Então, essa é conhecida como a hipótese documentária. E na página 52 do erudito Esdras Costa Bento, eu gostaria de destacar aqui alguns aspectos importantes relativamente até a uma abordagem histórica, a fim de vocês ficarem familiarizados relativamente a o que é de fato a base, o fundamento da teoria da hipótese documentária. Eu, de forma particular, seguindo a teologia conservadora, que nega essa abordagem, a teoria conservadora defende com todas as letras que Moisés é o principal autor do Pentateuco. Então, Moisés é o principal autor do Pentateuco, e isso é defendido pela teologia conservadora, ao passo que a abordagem da teoria da hipótese documentária vai negar que Moisés é o autor. Então, quero explicar as bases que existem nessa abordagem. Primeiro, a fonte J, que é a fonte já vista, emprega o nome Yahweh. Teria sido redigido possivelmente no reinado de Salomão. Então, eles dizem que essa fonte começou a se desenvolver a partir do reinado de Salomão. Isso envolve os anos 900 antes de Cristo, no período ainda, é claro, da monarquia. As pesquisas recentes apresentam duas problematizações em relação à fonte J. São elas sua existência como fonte e a sua datação. Ou seja, até entre os eruditos que defendem essa abordagem, entre eles mesmos existe uma certa divergência relativamente à datação. Uns, como disse, datam a partir do reinado de Salomão. Outros já, inclusive, buscam colocar a partir de uma datação um pouco mais antiga. A fonte eloísta, que é a fonte E, designa Deus como nome Elohim e teria sido escrito depois do primeiro documento por volta do século 8, isso antes de Cristo. Desde o início, a fonte E suscitava problemas tanto por ela ser dificilmente identificável. Muito cedo se levantou a hipótese de fragmentos eloístas, textos esparsos e isolados, sem continuidade narrativa, chegando na década de 1930. Ou seja, não existe até hoje uma data exata na abordagem da teoria eloísta relativamente ao Pentateuco. Não existe até hoje. E a terceira abordagem, que é a fonte D, o Código Deuteronômico, compreenderia todo o livro de Deuteronômio e teria sido escrito no reinado de Josias pelos sacerdotes que usaram essa fraude para promover um despertamento religioso. Sabem que a reforma de Josias, que se dá pela descoberta do livro da Torá, em 2 de Reis, capítulo 22.
Então, essa fonte deuteronomista baseia-se justamente nesse ponto. O que é a teologia deuteronomista? É a teologia que baseia-se especificamente no capítulo 28 e no capítulo 29 do livro de Deuteronômio, que diz: se ouvirdes a lei do Senhor, as bênçãos do Senhor virão sobre ti. Mas se não ouvires ou se desobedeceres, as maldições do Senhor recairão sobre você. E essa abordagem, baseada no capítulo 28 e 29 de Deuteronômio, é que é conhecida como teologia deuteronomista, ao qual o código deuteronomista baseia-se então. E por fim, você tem o código sacerdotal em português, mas que do inglês é priestly, vem de sacerdote. Explica. Tem especial interesse na organização do tabernáculo, do culto e dos sacrifícios e forneceu o plano geral do Pentateuco. A fonte sacerdotal ainda é empregada dentro do método histórico crítico e um dos seus representantes é o biblista Joan Scar. Joan Scar, então, é um dos maiores defensores do código sacerdotal que subsiste na chamada teoria da hipótese documentária. Agora, vamos tentar estabelecer aqui algumas bases relativamente às bases bíblicas e teológicas que fundamentam e sustentabilizam a ideia de que Moisés, de fato, é o autor do Pentateuco. Vamos então justificar. Primeiro, vamos começar com as chamadas evidências internas. O que são evidências internas? Evidências internas são aqueles indicativos que já aparecem no livro do Pentateuco, mais precisamente, né, que indica Moisés como sendo o autor do próprio Pentateuco. Exemplo, quando a gente pega o livro de Êxodo, capítulo 17, Êxodo 17, versículo 14, o que é que o texto bíblico diz? Diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque. Então aqui aparece indicando Moisés como escrivão. E você tem Êxodo 24, versículo 4, que diz: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então, mais uma vez, indicando Moisés como sendo o escritor do Pentateuco. E depois você tem as chamadas evidências externas. A gente, quando se depara com um texto bíblico de tipo, Neemias capítulo 8, versículo 8, você tem, e eles leram no livro da lei do Senhor, versículo 1. E o versículo 8 diz, leram no livro da lei de Moisés, que é a mesma coisa. Daniel capítulo 9 também faz referência ao livro da lei de Moisés. Os autores do Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, versículo 17, faz justamente referência à lei de Moisés. João capítulo 1, versículo 17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. E você se depara com autores como Filon de Alexandria, que foi um biblicista, um comentarista bíblico, um judeu muito influente que viveu no contexto da Alexandria, que faz referência ao Pentateuco como sendo de cunho mosaico. Você tem Flávio Josefo, que faz justamente citação aqui. Eu gostaria de, mais uma vez, fazer citação ao que o Flávio Josefo, segundo Esdras Costa Bento, destaca aqui, né? Não só Flávio Josefo, mas a tradição judaica. O que é que a tradição judaica diz respectivamente ao Pentateuco? De quem é o autor? Primeiro, o Eclesiástico, que é um livro que foi escrito consequentemente no século III, que faz parte do Deuterocanônico, segundo a Bíblia Católica, né? Aí foi estabelecida em 1548 no Concílio de Trento. Segundo o Eclesiástico, um dos livros da coletânea apócrifa, que foi escrito por volta de 180 a.C., presta o seguinte testemunho: tudo isto é o livro da aliança do Deus Altíssimo, a lei que Moisés divulgou, a herança para as assembleias de Jacó, e ele vai citar
Êxodo 24, versículo 23. Então, Eclesiástico fazendo citação do livro de Moisés como sendo de cunho mosaico. O Talmud também aqui, um comentário judaico sobre a lei da Torá, que mais precisamente ganha sua redação no final do quinto século depois de Cristo, e a Mishnah, que é uma interpretação e legislação, mais precisamente da Torá, eles atribuem a lei como sendo de cunho mosaico, ou seja, eles atribuem o Pentateuco como sendo escrito por Moisés. E finalmente você tem Flávio Josefo, que foi um historiador que viveu entre os anos 37 até o ano 100 do primeiro século da era cristã. Ele diz o seguinte, em sua obra Contra Appian, ele diz o seguinte: pois não temos conosco uma multidão incontável de livros, discordando uns dos outros e contradizendo-se uns aos outros, mas somente 22 livros que com justiça são aceitos como divinos. E desses 5 pertencem a Moisés, contendo as suas leis e as tradições da origem da humanidade até a sua morte. Então, esse aspecto é muito fundamental. Depois você tem o testemunho de Cristo, né, o testemunho de Cristo e dos apóstolos também. Exemplo, Jesus Cristo e os apóstolos faziam constantemente citação à lei como sendo de Moisés, como sendo Moisés o autor. E você se depara, exemplo, em Romanos capítulo 9, versículo 4, Romanos capítulo 10, que fazem citações. Exemplo, Romanos capítulo 10, versículo 5 diz: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, Moisés escreveu, fazendo referência então a Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. E você tem citações como Atos capítulo 3, versículo 22, que fazem citação à lei de Moisés. Ou seja, existem várias evidências, existem vários indicativos que indicam que Moisés, de fato, é o autor do Pentateuco. Toda essa abordagem ela está sistematizada em evidências internas que comprovam que Moisés é o autor do Pentateuco, evidências externas que comprovam que Moisés é o autor do Pentateuco. Você tem também alguns autores gregos que eu coloquei aqui como Tácito, historiador romano como Tácito, né, que foi um senador historiador romano, Juvena, Strabo, inclusive Maomé, no Alcorão, faz citação ao Pentateuco como sendo escrito por Moisés. Então, existem várias evidências, existem vários indicativos que indicam que Moisés, de fato, é o autor do Pentateuco. Ok, vamos então ver aqui quais são as principais fontes do Pentateuco. Primeiro, existe um livro que foi publicado inclusive pela editora Shetz, a Teologia do Antigo Testamento, que vai justamente abordar a questão da revelação por várias vias. A revelação oral, a revelação por meio de Urim e Tumim, a revelação por meio de sonhos e visões, a revelação de Deus escrita e a revelação de Deus final que se deu justamente por meio de Jesus Cristo. E você tem quais são as principais fontes que compõem o Pentateuco? Por exemplo, você tem a tradição oral, existem alguns documentos que na verdade, existiam de forma oral, não de forma escrita, e justamente com base nisso, Moisés se baseou. Exemplo, a questão de Toledote, que existia já na época, né, e que depois foi escrito. Toledote, para quem não sabe, significa genealogia, livro, origens, que aparece em Gênesis capítulo 5, versículo 1. Você tem também revelação direta, Deus se revelava diretamente a Moisés. E você tem alguns documentos que Moisés também se baseou, documentos exteriores, ou seja, documentos
afora da Bíblia, como o livro das guerras, que aparece em Números 21, versículo 14. Então, Moisés teve algumas fontes pelo qual ele se baseou, inclusive a questão do código, o Código de Hammurabi, que data do ano 1700 e pouco antes de Cristo, que já existia no contexto da Babilônia. O Código de Hammurabi, para quem não sabe, na verdade era um código, era um sistema legislativo, era um conjunto de leis que estabeleciam, o que se deve fazer e o que não se deve fazer, mas precisamente eram códigos orais, eram códigos civis. Essa questão de olho por olho, dente por dente, foi justamente extraído a partir do Código de Hammurabi. Então, Moisés, é claro, foi influenciado também por essas literaturas que já existiam. E aqui é uma questão muito fundamental, que é justamente uma abordagem que foi desenvolvida por Michel Gorman, que é como ler o Antigo Testamento. Primeiro, considera sempre o contexto histórico do Antigo Testamento, tá? A Bíblia não caiu do céu, mas foi escrita numa linguagem real e em contextos específicos da história. Isso quem diz é justamente Michael Gorman. E existe também a consideração da revelação progressiva. É claro que as verdades do Antigo Testamento foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Deus não revelou tudo num dia. E você precisa conhecer os principais temas teológicos importantes da teologia bíblica do Antigo Testamento. Por exemplo, o tema da aliança, as promessas de Deus, o tema da redenção, tá? São temas que se destacam fundamentalmente, sem esquecer a Israel como um dos principais temas que se desdobra dentro da teologia do Antigo Testamento. E é importante a gente considerar o propósito pelo qual Deus elege Israel. Primeiro, propósito, Deus elegeu Israel para ser depositário da sua revelação, ou seja, Deus usou Israel para ser instrumento que trouxesse ou que traria a revelação de Deus. Segundo, Deus elegeu Israel para ser testemunha do único Deus verdadeiro perante as nações, uma vez que naquele contexto havia muita idolatria. Vê que Êxodo capítulo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Então existia muita idolatria. E um dos propósitos pelo qual Deus escolheu Israel é para ser testemunha do único Deus verdadeiro. E finalmente Deus escolheu Israel também para que por meio de Israel trouxesse o Redentor, o Messias. E você encontra isso claramente em Gálatas capítulo 4, né, versículo 4. E é fundamental que do gênero literário, eu já inclusive enfatizei na aula passada, levar a consideração do gênero literário do Antigo Testamento como a história teológica, a história pactual, estabelecido aí por Deus e seu povo. Bom, relativamente à questão da... um ponto, inclusive, que eu eh, já destaquei sobre livros apócrifos, né? Nas aulas passadas. Existe aqui um aspecto importante que é justamente o contexto histórico do Antigo Testamento, que em algumas matérias em faculdades e seminários teológicos, que eu já tive o privilégio de constatar e avaliar, é conhecido como mundo do Antigo Testamento, que fala de algumas civilizações antigas. Inclusive, no livro Os Outros da Bíblia, de André Henke, vocês encontrarão mais informações a respeito das grandes civilizações antigas que influenciaram preponderantemente o contexto dos o contexto dos filhos de Israel, ou o contexto do Antigo Testamento.
Vamos falar aqui do legado da Mesopotâmia. Primeiro, Mesopotâmia era uma região que agregava vários povos, dentre os fenícios, cananitas, os babilônicos. Então, a Mesopotâmia agregava vários povos. A palavra meso significa meio, e pótamos vem do grego rio, que significa. A ideia era que a Mesopotâmia era um local, era uma região que ficava entre o rios, tá? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Você tem a questão do urbanismo. Urbanismo, nós estamos a falar de grandes cidades, estamos a falar de grandes cidades, todas elas bem projetadas, bem delineadas, em espécie de um projeto arquitético. Depois você tem também a questão da escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme é um tipo de escrita que, que faz parte daquela avaliação que a gente vê principalmente a partir dos anos 1500 a.C. Você tem o sistema numérico e o desenvolvimento do calendário já na Mesopotâmia. Já existia essas questões de contagem, de números, de calendário. Então, isso muito antes do Egito, muito antes de Israel. E você tem alguns códigos jurídicos do Antigo Oriente antes de Moisés, e eu já fiz menção, tipo o código de Ur-Nammu, que é datado do ano 2000 a.C., que existia na Mesopotâmia, que era um código legislativo que agregava leis que regiam a comunidade da época. Você tinha as leis de Eshnuna, as leis de Eshnuna, que são precisamente datados do ano 1900 a.C. E você também tem o código de Lipit Ishtar, de 1870 a.C. São códigos, tá, legislativos anteriores a Moisés. Você também tem o Código de Hammurabi, que é bem conhecido, que é de 1792 a.C. Você tem as leis hititas, de 1500 a.C. E depois aqui nós adentramos na questão da religião da Mesopotâmia. Os deuses da Mesopotâmia, na verdade, eram conhecidos com respectivos nomes diferenciados. E o principal deus da Mesopotâmia, da religião mesopotâmica, era o Marduk. Segundo a mitologia da religião babilônica, dizia que Marduk matou a deusa Tiamat, que seria a sua mãe, e a partir como é que é, dos órgãos da Tiamat, Marduk trouxe a existência ao universo, tá? Isso é mitologia religiosa babilônica, isso não é bíblico. E depois nós também temos, né, esse Marduk, que era o deus da religião babilônica, né? Era também o deus da Assíria, inclusive. E você tem alguns contos antigos, como a Muna Elish, que é justamente uma abordagem cosmogônica sobre a origem da criação, tá? Como o mundo foi criado. É uma abordagem que refere-se à cosmogonia, à origem do mundo, como o mundo foi criado, quais deuses participaram na criação do mundo. É quase paralelo ao texto de Gênesis capítulo 1. E você tem a epopeia de Gilgamesh, que é uma história que faz referência ao dilúvio de Gênesis capítulo 7. E aqui nós também temos alguns aspectos históricos importantes da civilização egípcia. Você tem, por exemplo, o reino dinástico primitivo, que é o primeiro reino da civilização antiga do Egito, que vai de 2920 a 2575 a.C. E depois você tem um dos principais desenvolvimentos ou invenções desse reino foi a escrita hieroglifa, que é basicamente em espécie de uma escrita pictográfica, em espécie de pictografias na parede. Você tem também o reino antigo,
que vai de 2575 a 2134 a.C. É. E você tem uma das grandes invenções do Reino Antigo, por exemplo, os faraós viveram nesse contexto, e você tem também as pirâmides como uma das invenções do Reino Antigo. E aí você tem o Reino Médio, que vai de 2040 a 1640 a.C., como uma terceira civilização do Egito Antigo. Tá? É a partir do Reino Médio que nós temos os Ixos. Os Ixos seriam o quê? Seriam basicamente asiáticos. Esses asiáticos, eles tomaram o poder, dos originais egípcios que viviam no Egito e possivelmente vieram da Ásia. Inclusive, essa abordagem você encontra no, na teologia do Pentateuco do Paul Hoff. Paul Hoff, que aborda assim de forma mais profunda um estudo sistemático sobre o Pentateuco, ele apresenta essas informações. E você tem também o Reino Novo, que vai de 1550 a 1070 a.C. Esse é o reino com uma maior expansão no Egito. Possivelmente a partir desse reino que os judeus foram justamente escravizados. Quais são as invenções, né, desse, assim, de forma resumida, da civilização egípcia no seu todo? Você tem urbanismo egípcio, estamos a falar de pirâmides, grandes cidades, tá? Você tem a escrita hieroglifa, que eu já fiz menção. Você tem a invenção dos papiros. Os papiros nasceu no Egito, foi inventado no Egito, vem de uma planta que fica numa das cidades do Egito chamada Alexandria. Você tem algumas palavras de sabedoria que foram desenvolvidas pelos egípcios, chamada Ameneope, que é um documento que contém vários ditos populares de sabedoria. Você tem também o desenvolvimento da medicina, exemplo, as técnicas de mumificação. Quando um morto morria, por exemplo, os egípcios, eles mumificavam esse morto, protegiam, conservavam com essas técnicas de mumificação. Você tem esse sistema da família egípcia, a religião egípcia agora, você tem vários deuses. Dentre eles você tem Ísis, Osíris, Sete, que é o deus da imortalidade, deus da morte, Neftis, Ra, Atum, Kefi, são todos nomes atribuídos aos deuses egípcios. Não eram nomes reais, mas nomes atribuídos com base justamente na situação contextual e crenças religiosas que subsistiam aí no Egito. Quanto aos cananeus, nós temos o desenvolvimento da escrita alfabética. Saiba que foram os cananeus que inventaram o alfabeto no século XVII a século XVIII a.C. Você tem o desenvolvimento das técnicas náuticas, né, de navegação no mar. Relativamente à religião, você tem um dos principais deuses dos cananeus, que era Baal. Baal significa Senhor, significa, né, soberano. E você tem alguns sacrifícios que eram oferecidos nesse contexto religioso a Moloch, que na verdade é Molque. Esses sacrifícios às crianças oferecidos ao deus Baal passou a ser conhecido como sacrifício ao deus Moloch. E alguns rituais que se fazia também de prostituição. Você tem os persas. Eles estabeleceram liberdade cultural dos povos dominados no ano 538 a.C., quando os persas assumiram o mundo, quando assumiram o mundo e começaram a dominar o mundo. Aí os babilônicos foram vencidos no ano 538 a.C. e os persas estabeleceram uma ordem que todos os povos teriam a liberdade de cultuarem a qualquer deus, tá? Eles poderiam invocar qualquer deus. Então, os persas não tinham dificuldade com isso. Eles também desenvolveram a religião monoteísta. Exemplo, no reino da Pérsia, existia uma religião chamada Zoroastrismo, que vem justamente do deus Zaratustra.
esse deus Zaratustra era... Não, 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 não. Esse zoroatrismo é uma religião que foi desenvolvida por Zaratustra ou Zoroastro. E essa religião, ela baseava-se em duas ideias principais que em filosofia nós denominamos de dualismo. O dualismo é a concepção religiosa e filosófica que entende que o mundo é governado por dois princípios: o princípio do bem e o princípio do mal. Nesse caso, espírito do bem e espírito do mal, que é então conhecido como dualismo. E essa divindade, uma das principais divindades que mais se destaca no reino da Pérsia é Ahura Mazda, que é uma das divindades mais conhecidas aí. Bom, depois aqui nós caímos nos períodos, então, cronológico, aquilo que é o mundo do Antigo Testamento. Então, o mundo do Antigo Testamento, você tem basicamente essas divisões. Você tem o período da criação ou da criação de Adão, que segundo o bispo Asher, que desenvolveu o sistema de datação, que vai de 4004 antes de Cristo, tá? Até mais precisamente 2000 e 1600 e tal, né? Antes de Cristo. Então, ele vai datar o ano 0 até 4173 a.C. como período da criação, que vai, né, período da criação ou criação de Adão. Depois, você tem o período patriarcal, que vai da criação à descida de Jacó para o Egito. Essas informações você vai encontrar em Gênesis, em Êxodo, nos capítulos iniciais. E o que acontece? Da criação à descida de Jacó para o Egito, segundo o sistema de datação, vai de 2298 anos até 1875 a.C. Mas é importante a gente destacar que essas datações elas não são necessariamente exatas. Não são necessariamente exatas. Depois nós temos o período da escravidão ao Êxodo, né, que vai precisamente de 430 anos. E isso foi profetizado em Gênesis capítulo 15, versículo 30, tá? E você tem aí a questão, inclusive, de Gálatas, que também faz menção de 400 anos de escravidão, a 1445, tá? Antes de Cristo, por exemplo. A data, né? A descida de Jacó para o Egito vai até 1865 a.C. e o período da escravidão vai desde 1875 a 1445 a.C. Bom, depois nós também temos o período da possessão da terra, que vai de 1405, quando, pela liderança de Josué, né, Israel vencem os cananitas, vencem os povos oponentes e assume então a terra prometida, que é de 1405 a 1317 a.C. A partir de 1317, nós adentramos no período dos juízes, que vai de 1317 até 1050 a.C., que começa então precisamente a monarquia. Monarquia, quando o primeiro rei, chamado Rei Saul, assume o governo, né, assume o poder. Aí começa a monarquia, que vai até 931 depois antes de Cristo. Saul governou, né, aproximadamente de 1050 até mais tardar 1020. Davi governou nesse período, depois Salomão nos anos 900, até 931 acontece o período da divisão do reino. O reino vai se dividir em duas partes: o reino do norte, que corresponde ao reino de Israel, e o reino do sul, que corresponde ao reino de Judá, que vai ser governado aí precisamente por Roboão, filho
de Salomão. O reinado de Saul, coloquei aqui a datação, vai de 1046 a 1010 a.C. Você tem um texto bíblico interessante que é Atos 13, versículo 21, e você tem a confirmação de Flávio Josefo, e a tradição judaica também corrobora relativamente a isso, e um erudito chamado William Nicol, um erudito especialista em estudos do mundo do Antigo Testamento que aborda essa perspectiva. Você tem o reinado de Davi, que vai do ano 1010 a.C. a 965 a.C. O reinado de Salomão é datado de 965 a.C. a 931 a.C. também. Aqui você tem inclusive a construção do primeiro templo, que é o templo do rei Salomão, que é possivelmente gira em torno de 966 a.C. Então vamos lá avançar. Depois do período da divisão, tá? Como disse, Reino do Sul, que corresponde a Jerusalém, teve como capital Jerusalém, e o Reino do Norte teve como capital Samaria, tá? Nós adentramos agora no período do cativeiro. Então, esse período da divisão começa no ano 931. A partir do ano 722, como todos os profetas, exemplo, Obadias, tá? Obadias, Amós, que profetizaram no reino do norte, inclusive Jonas, que profetizaram no reino do norte. Se você lê a história de todos os reis que governaram em Samaria, eram rebeldes, desobedeciam a Deus, e por esse fator é que a partir do ano 722 houve então o cativeiro do reino do norte, que teve como capital Samaria, que foram aí tomados pelos assírios. Os assírios até 722 tomaram o reino do norte, tá? E o que os assírios fizeram? Eles estabeleceram esse sistema de mestiçagem, de mistura de raças. Por esse fator é que os judeus discriminavam os samaritanos por serem povos misturados. Por quê? Porque os assírios, eles começaram a se casar com as filhas do reino do norte, que passaram a ser conhecidos como os samaritanos. Depois, você tem o cativeiro do reino do sul, que vai do ano 605 a 595, né? E você tem basicamente três abordagens que podem ser desenvolvidas no cativeiro do Reino do Sul. Em 605, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nessa fase, o Nabucodonosor, ou Nabopolassar, ele vence o Egito e vence a Síria. E alguns judeus já foram levados cativos na Babilônia, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E em 597 a.C., Ezequiel, inclusive, e alguns judeus também foram levados no cativeiro da Babilônia. E só então, a partir de 586, é que os babilônicos vão fazer uma invasão, vão destruir a cidade de Jerusalém e vão levar os judeus no chamado cativeiro babilônico, e lá eles ficam precisamente uns 70 anos, né? Então, aqui você tem algumas informações adicionais: queda da Síria em 612, queda do Egito em 609 a.C., como já fiz referência. Aqui você tem 70 anos de cativeiro, conforme profetizados pelo profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 25, versículo 11. Você tem também Jeremias capítulo 29, versículo 10. A queda da Babilônia por meio de Ciro em 539, tá? Porque Babilônia caiu nas mãos do Ciro, rei da Pérsia, em 539, e em 538 estabelece-se então o decreto de Ciro, que concede a oportunidade de judeus, todos aqueles exilados que estavam na Babilônia, de voltarem para Jerusalém. Primeiro grupo foi liderado por Zorobabel, são mais de 40 mil judeus, e segundo grupo foi liderado por Esdras. Mais precisamente, Zorobabel foi em 535 em Jerusalém, Esdras começar
a retornar juntamente com alguns judeus em 458 a.C., em Esdras capítulo 7, versículo 7, você encontra essa informação. Zorobabel promove aquilo que nós designamos de liderança ou reforma da construção do Templo de Jerusalém. O templo reconstruído pela liderança de Zorobabel, que terminou em 516. É a partir desse contexto que profetas como Ageu, Zacarias profetizaram. E você tem Esdras que vai então liderar judeus, mas do ponto de vista espiritual. Esdras retorna para Jerusalém com muitos judeus. E você tem Neemias que promove uma liderança da cidade de Jerusalém, dos muros da cidade de Jerusalém, que vai, Neemias volta entre 444 a 445, né, a partir do reinado de Artaxerxes. E por fim, você tem os 400 anos de silêncio profético, né? O período persa vai de 430 a 331 ou 33 a.C. Os persas governaram até essa fase. Os gregos assumiram o poder em 331 a 167 a.C. Seleuco foi vencido, os seleucidas foram vencidos pelos macabeus, que são os filhos de um sacerdote chamado Matatias, mais precisamente os judeus. Você tem depois o período macabeu, que vai de 167 a 63 a.C., e o período romano, que vai de 63 a.C. e até o nascimento de Jesus, ano 6 a.C. Então, toda essa abordagem, ela basicamente sintetiza a história do mundo do Antigo Testamento. Então, essa síntese que eu fiz, na verdade, é resultado de muita pesquisa, de muito trabalho, de muita investigação. Isso é um resumo aquilo que eu designo aqui do mundo do Antigo Testamento. Então, toda essa abordagem já foi desenvolvida. E, por fim, você tem algumas curiosidades bíblicas, né? O Antigo Testamento possui 900 capítulos, o Novo Testamento 260 capítulos. O maior capítulo do Antigo Testamento é o Salmo 119. O maior versículo é Êxodo capítulo 20, versículo 13. E aqui já adentra-se num outro tópico que será desenvolvido nas próximas aulas. Então, Deus abençoe ricamente a todos. Deus abençoe a todos, né? Vamos então encerrar.